chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Meus amigos, que a graça de Deus Pai esteja com todos. Que bom, sabe, sempre quando nós nos reunimos e tendo a oportunidade de estudar um pouquinho a palavra de Deus, sentar com vocês e pararmos por alguns instantes, alguns minutos, né? Porque também não dá para vir aqui correndo e querer aprender se nós não dedicarmos um tempinho ao estudo da palavra. Esse momento é um momento especial, é o nosso fazendo a obra de Deus com excelência. Num futuro muito próximo, eu quero fazer uma série de programas mostrando a excelência do trabalho que nós desenvolvemos na África do Sul. Nós vamos começar desde nós deixando o Brasil até o nosso retorno. Vamos fazer assim, como diria, um tour pela África durante os meses que ficamos lá. Claro que vamos ter que sintetizar muito, vamos ter que reduzir por causa do tempo. Mas acho que vai ser bom para aqueles que têm vontade de fazer a obra de Deus, de ver que é possível quando você acredita. Primeira coisa que eu digo para todos, você precisa acreditar. E mesmo que ninguém acredite em você, você tem que acreditar em você. Né? Eu costumo dizer assim que eu acreditei quando ninguém acreditou. Então, é um lema que eu carrego comigo. E eu queria que, primeira coisa, você precisa acreditar no seu chamado, acreditar no seu sonho, acreditar naquilo que Deus verdadeiramente colocou dentro do seu coração para fazer. Claro que você não vai cometer, talvez, os mesmos erros que eu cometi. E aí, quando nós entrarmos nessa série, eu vou lhe falar de alguns erros que nós cometemos. Por exemplo, esperar para aprender um idioma quando lá chegássemos. Se fosse hoje, eu com certeza teria me preparado melhor antecipadamente. Então, algumas pessoas têm vontade. Ah, pastor, eu tenho vontade de fazer missões. Tá, primeiro você precisa decidir para qual parte do mundo você gostaria de ir. Porque dependendo de onde você for, você precisa começar a estudar a língua daquele país, ou pelo menos a língua oficial, ou, no caso, a mais falada, como no caso da África do Sul, por exemplo, são 12 dialetos, nós tivemos que optar por um, até porque as pessoas são meio exclusivistas. Se eu falasse a língua dos brancos, os negros não iriam ficar satisfeitos. Ou se eu falasse só Zulu ou Xhosa, as pessoas iriam, os Cálades, que são os morenos, assim, os mulatos, não iria atender a reunião. Então, a sabedoria me disse que eu precisava falar uma língua universal. Então, nós focamos no inglês para que, de uma certa forma, pudéssemos alcançar a todos. Então, depois eu vou conversar com vocês sobre isso, falando sobre missões, né? E aí vai ser uma série de programa muito legal, que com certeza vai ajudar muita gente. Mas hoje, nós começamos a falar semana passada de um assunto, gente, não menos importante do que fazer missões. Nós falávamos sobre a importância da sabedoria. E falando hoje, então, sobre a importância da sabedoria, parte 2, porque é importante saber ter sabedoria. E lá no livro de Provérbios 4:7, onde diz: a sabedoria é a coisa principal. O próprio Salomão escreveu isso. A sabedoria é a coisa principal. Não diz que a oração é a coisa principal, não diz que outras atividades são as coisas principais. Não, diz que a sabedoria é a coisa principal. E nós vimos a semana passada que um dos braços fortes da sabedoria é
A prudência. O que é a prudência? A prudência é a capacidade de prever futuros erros. É a capacidade que se tem de avançar mentalmente e analisar o resultado de uma situação que ainda não ocorreu. E quando você então avança mentalmente, você retornando ao seu status quo, você analisa e diz, bom, eu não posso agir porque eu já sei quais serão os resultados. A prudência nos ajuda muito, muito, muito. Há muitos pastores hoje que caíram, outros se afastaram, outros pecaram. E qual foi o pecado deles? Não dar ouvido à prudência. Porque a prudência fala, ela explica, ela mostra, ela te dá essa capacidade de você prever o que vai acontecer. E temendo a Deus, porque aí diz, a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, temendo a Deus, você já diz, bom, eu não posso praticar tal ação, porque eu terei como resultado esses frutos, então eu preciso cuidar da minha ação. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre sabedoria, e aí for exatamente no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 1, a partir do versículo 7, quando Deus aparece para Salomão e pergunta assim, o que é que você quer? Estava tudo pronto. Salomão já era rei, consagrado, escolhido por Deus para estar no lugar de Davi, seu pai. Ele poderia ter pedido tantas coisas. Gente, eu fico imaginando às vezes, se nós não aprendermos a ter uma intimidade com Deus e saber o que Deus quer, o que Deus pensa, e o que Deus deseja para nós, porque o que Deus quer? Qual foi a oração que Jesus ensinou a gente fazer? Será que nós estamos fazendo a oração que Jesus ensinou ou estamos fazendo a oração que as pessoas nos ensinaram a fazer? Porque Jesus, quando ensinou a orar, ele disse, portanto, desta maneira orai. E aí ele disse, para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus se estabeleça na terra, em nós, como ela é feita nos céus. Se o reino de Deus vier à terra, essa terra muda. Mas quando eu digo terra, não estou dizendo o espaço geográfico, estou dizendo a pessoa, porque nós somos pó da terra. Então, quando venha o teu reino, o reino de Deus venha em quem? Em quem? Venha sobre nós, a nossa terra, nosso coração. E seja feita a vontade dele aqui na terra onde? Na minha vida, tal como ela é feita nos céus. Só que nós não entendemos isso. Também disse Jesus em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas que você precisa serão acrescentadas. Só que nós buscamos as outras coisas e esquecemos desse contato com Deus. Isso aqui é como se fosse uma escola de pregadores, uma escola dos alunos que desejam aprender a fazer a obra de Deus com excelência. Uma das coisas mais importantes, isso eu prezo, é você ter intimidade com Deus. Eu aprendi isso há 30 anos. Logo que eu me converti, eu tive alguns mentores anônimos. O que é um mentor anônimo? Você sabe aquela pessoa que Deus coloca na tua vida para te corrigir, para pegar no teu pé, linguagem contemporânea, e dizer assim, vamos orar, vamos fazer então. Eu tive alguns destes. Naquela época eu era camelô e eu lembro de um irmão, chamado irmão Francisco, né, que nos levava para o monte. Nos levava para o monte, passava a noite inteira, de sexta para sábado no monte. Experiências maravilhosas com Deus. Não estou dizendo que a gente tem que ir para o monte, mas estou dizendo que temos que ter uma experiência maravilhosa com Deus. Naquele tempo, o melhor lugar para nós era ir no monte, porque lá nós passávamos a noite inteira com Deus. Às vezes levávamos lanches, às vezes passávamos o dia inteiro em jejum, e ia entregar o jejum no monte. Depois que entregava o jejum, não tinha nada para comer, né? Aí passávamos a noite toda orando, e aí de manhã, quando descíamos do monte,
esperava a padaria abrir, comprava um pão, colocava um salame dentro e comia, às vezes com a Fanta e coisa do tipo. Quer dizer, mas qual é a grandeza disso? Não é o fato de ir ao monte, mas o fato de ter a presença de Deus. E outras pessoas também, não é? Que elas disseram e falavam e pegava no pé, olha, você tem que orar. Isso me ajudou muito. Com isso, Salomão, eu aprendo com ele aqui, quando ele assumiu o reino, e Deus falou, pede o que você quiser, Salomão. Seguindo o raciocínio de Davi, a orientação de Davi, Salomão disse o seguinte, eu quero sabedoria, eu quero conhecimento. Só isso que eu preciso. Eu quero ter uma mente sábia, uma mente com conhecimento, com inteligência, para saber julgar entre o bem e o mal. Deus então se agrada e disse, Salomão, por que você me pediu não a morte dos seus inimigos, ou que você tivesse longa vida sobre a terra? Sabedoria, conhecimento eu te darei muito mais ainda. Salomão então foi o homem mais sábio que já existiu na história da humanidade. Inclusive até as pessoas que não professam a fé evangélica, elas acreditam na sabedoria de Salomão. Tamanho foi a grandeza do homem. Pois bem, sabedoria, nós já falamos no programa anterior. Conhecimento, como é que se adquire conhecimento? Gente, para adquirir conhecimento é um pouco mais difícil. Por quê? Primeiro, os autossuficientes já não aprendem mais. Há muitas pessoas que já não têm mais conhecimento, por quê? Porque ela diz assim, eu já sei tudo. Que você vai me ensinar o quê? Há pessoas que nem ouvem. Não ouvem conselhos, não ouvem outras pessoas. O próprio Salomão, ele conta a história no livro de Eclesiastes de um rei que estava perdendo uma batalha. E naquela cidade havia um homem pobre, só que esse homem tinha sabedoria. E com a sabedoria desse homem, ele livrou a cidade. Aí eu fico pensando, porque o general, comandante do exército, foi falar com ele. Alguém chegou e falou, comandante, eu ouvi dizer que na cidade tal, tem um homem lá que ele sabe como fazer para a gente vencer. O comandante deve ter perguntado, ou alguém próximo do comandante deve ter falado, que é isso? Nós vamos descer lá na comunidade para ouvir esse homem? E o comandante deve ter falado, peraí, ele sabe como ajudar a gente a vencer? Sim, comandante. Ele mandou falar que sabe. O comandante deve ter dito, vamos lá então. E alguém deve ter interposto, não, comandante, que é isso? Aí eu fico pensando às vezes, quem era mais sábio? O homem que morava numa cidade ainda que pobre? Ou o comandante que decidiu ouvir aquele pobre homem? Qual dos dois, na sua opinião, foi mais sábio? Porque o comandante foi lá ouvir. Alguém deve ter falado, comandante, comandante, calma, nós vamos ouvir, que custa ouvir? Vamos lá. E não é que chegando lá, está no livro de Eclesiastes, o Senhor mostrou exatamente qual seria a estratégia e eles venceram. Você está vendo como é que, sabe, quando você aumenta o seu conhecimento, e como é que aumenta o conhecimento? O conhecimento vem através de um esforço concentrado e organizado. Sim, conhecimento vem através de um esforço concentrado e organizado. Um conhecimento vem através de você se esforçar para aprender coisas novas. Eu costumo dizer que conhecimento vem através dos mestres, dos professores, dos livros. Por isso a pessoa que lê, ela
consegue entender melhor as coisas. Ela não aceita qualquer coisa. Por quê? Porque ela tem conhecimento, o que é certo e o que não é. Claro, o apóstolo Paulo era um homem culto, um homem que tinha uma inteligência fantástica, porque a inteligência é a capacidade de aprender. Inteligência é a capacidade de aprender. Se você não tem nenhum problema neurológico, nenhum problema, nenhuma dificuldade, né, na sua forma de aprendizado, você então tem a inteligência. Quando a criança nasce normal, perfeita, ela tem inteligência. Agora, o que ela precisa? Ela precisa de conhecimento. E conhecimento se descobre quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós convivemos com pessoas que sabem mais que nós. Sim, conviver com pessoas que sabem mais que nós. Não há como aprender se não convivermos com pessoas que sabem mais que nós. Eu costumo dizer que se no nosso grupo, se formos o mais sábio do grupo, nós temos que mudar de grupo, porque nós precisamos conviver com pessoas que venceram ou que estão vencendo, para que a nossa sabedoria aumente. Eu lembro um dia, eu estava já mais de 30 dias tentando resolver uma coisinha no meu computador. Quando eu estava na África do Sul, não conhecia, não sabia onde levar e não sabia também falar o problema que estava acontecendo. E eu fiquei ali tentando resolver. Até um momento em que eu encontrei alguém e que esse alguém pegou o computador e em menos de 5 minutos resolveu um problema que eu já estava há mais de 30 dias tentando resolver. Por quê? Porque essa pessoa teve conhecimento. E ela me disse assim, ô pastor, dá uma olhada aqui. Toda vez que isso acontecer, o senhor vem aqui e faz isso, isso e isso. Pronto. Olha só, em 5 minutos eu ganhei conhecimento que eu não tive em 30 dias. Quando você convive com alguém que sabe mais que você tem uma probabilidade de crescer. E para isso, as livrarias estão cheias. Aí a pessoa me pergunta assim, mas pastor, por onde começar? O que eu começo a ler? Tá, eu posso fazer uma seleção de livros, né, de autores que eu gosto e passar para você. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Você vai ter que primeiro criar uma adaptação. Já houve casos de eu pegar um livro e gostar tanto do livro e comprar. Já houve vezes de eu comprar 5, 10 livros e distribuir para os meus amigos. Ó, toma esse aqui. Uma vez eu importei um livro, sabe? Eu importei um livro para poder dar para uns amigos que eu sabia que eles precisavam. E eu te pergunto, você leu? Nem eles. Você está entendendo? Então, o conhecimento só se adquire quando você tem paixão por saber mais. Você quer ter mais habilidades. E foi o que Salomão pediu. Eu quero ter conhecimento. Eu quero saber julgar. Eu não quero julgar errado. Porque hoje, o que acontece hoje, tem muita gente que julga errado. Julga precipitado. Salomão diz, eu não quero julgar precipitado. Eu quero ter conhecimento para discernir entre o bem e o mal. E você lembra quando aquela senhora veio com a criança, 2 mães e uma criança, para disputar, e uma dizia, não, este é meu filho, a outra dizia, não, teu filho é o que morreu. E Salomão então falou, tá bom, pega uma espada. Trouxeram a espada, e ele diz, bom, já que esta diz, o filho é meu, e esta diz, não, o que morto é o dela, vão cortar a criança no meio, e cada uma leva um pedaço. A verdadeira mãe, na hora disse, não, meu senhor, que ela leve a criança. De maneira nenhuma faça tal coisa. E a outra mulher cujo filho havia morrido, que estava tomando o filho da outra por inveja, diz, nem você nem eu, corta no meio. Salomão disse, pode dar o filho para a mãe que disse, não mate a criança porque ela é a mãe. Quer dizer, ele praticou a justiça através da sabedoria. Gente, a sabedoria
é a coisa principal. Agora, não é fácil. É fácil olhar para alguém e dizer assim, poxa, como você é sábio. Poxa, quanto conhecimento você tem. Eu tenho duas paixões na vida. Duas paixões. Paixão pelo conhecimento teológico, que é a minha área, que eu atuo, certo? Que eu atuo porque eu sou pastor, tá? Então eu tenho paixão pelo conhecimento teológico. E a minha segunda paixão, quando eu digo conhecimento teológico, só explicando, que às vezes tem pessoas que falam, eu sou apaixonado por Deus. Não, filho, teologia é estudo sobre Deus, né? Teologia é estudo sobre Deus, só para você saber. Então, eu sou apaixonado pelo estudo sobre Deus, pelo estudo teológico. E a segunda paixão que eu tenho, eu sou apaixonado por direito, né? Que eu também tenho formação em direito, eu sou apaixonado por direito. Então, no direito, eu vibro quando eu vejo aquele jurista falando, aquele juiz, aquele professor, eu paro para ver e acompanho no código. Por quê? Porque é uma paixão. Eu gosto disso. E quando eu faço isso, aumenta o meu conhecimento. Então, gente, conhecimento não se adquire simplesmente assentado no sofá, assistindo TV, curtindo as coisas no Facebook. Não adquire conhecimento assim. Conhecimento, para se adquirir, você vai precisar fazer um esforço concentrado, um esforço organizado, concentrado para se adquirir conhecimento. O doutor, o médico, é capaz de fazer uma cirurgia, seja no coração, seja numa veia, seja no intestino, seja nos olhos, não é? Às vezes no cérebro. Por quê? Porque ele reuniu conhecimento. Ele captou as informações e as transformou em conhecimento, praticando, vivenciando aquilo e se tornou com grande conhecimento. Então, eu admiro Salomão e o esforço que ele tinha para adquirir sabedoria e conhecimento. Tanto que ele disse que não se tem limite para fazer livros. Claro que ele falou que de muito estudo vem o enfado, vem o cansaço. É verdade isso. E o fim de tudo é temas a Deus. Não adianta você ser um sábio e não temer a Deus, não respeitar a Deus. Então, é importante se ter sabedoria. O apóstolo Paulo disse assim, para a gente ler tudo e reter só o que é bom. Esta é a grande realidade. Tem gente que lê e retém tudo. Não. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Vamos ler tudo e reter o que é bom, para que nosso conhecimento aumente. A você que diz, pastor, eu quero conhecer melhor as coisas de Deus. Por onde eu começo? Eu acho que você precisa começar lendo a Bíblia pelo livro de Marcos. Começa pelo livro de Marcos, vai lendo até terminar Apocalipse. Quando terminar Apocalipse, leia Mateus. Quando terminar Mateus, comece em Marcos novamente e vai até Apocalipse. Leia o Novo Testamento pelo menos umas 3 vezes. E assim o seu entendimento vai melhorar. Sabe, eu tenho esse objetivo de ler a Bíblia, de ouvir, porque hoje também você pode ouvir, você tem a facilidade de ouvir a Bíblia, mas ouvir concentrado, ouvir para aprender. A primeira vez que eu ouvi a Bíblia em inglês, toda, eu não entendi mais do que 5%. Te confesso. E era uma versão simples, chamada NVI, que é uma versão mais contemporânea. Não entendi mais do que 5%, mas fui até o final, eu falei sistematicamente. Eu ouvia 10 capítulos por dia. Quando eu cheguei no Apocalipse, que o autor falou amém, eu não entendi mais do que 5% de tudo que ele falava. Descansei 30 dias, os ouvidos, fui ouvir outras coisas, e daí 30 dias voltei, novamente, 10 capítulos por dia. De 5% que eu tinha entendido da primeira vez, quando eu ouvi a segunda vez, já subiu para mais de 45%. Já conseguia compreender uns 45% do que o autor falava. A terceira vez que eu ouvi, olha como o estudo sistematizado ajuda.
a terceira vez que eu ouvi, a minha compreensão, o meu entendimento já aumentou para mais de 95%. 3 vezes. A quarta vez que eu ouvi, eu já compreendia tudo. Então, sabe que é assim que você adquire conhecimento. É isso que você precisa fazer. Precisa sentar, dizer, Deus, eu quero que o Senhor me ensina. E Deus vai te ensinar. Ainda falando da importância da sabedoria, na semana que vem eu falarei sobre mais alguns pontos que são importantes para o seu crescimento espiritual. Porque hoje, gente, nós temos muitas pessoas dando um péssimo testemunho. Um péssimo testemunho. Pessoas que dizem, eu sou de Jesus, que a gente fica com vergonha. Mas eu acredito ainda na obra com excelência. Eu acredito. E você acredita também? Eu acredito. Eu acredito que mesmo no meio de tantos escândalos, e quando alguém comete um erro, a imprensa faz questão de frisar que a pessoa era da igreja, era pastor, era isso, aquilo, aquilo outro. Parece que quer manchar o nome de Jesus acima de tudo. Mas eu acredito que ainda é possível fazer a obra com excelência. E é por isso que nós estamos aqui. Quem quer fazer a obra com excelência, preza pela sabedoria e pelo conhecimento. O conhecimento é importante. É muito importante, tá? Porque sem o conhecimento, a gente não consegue avançar. E olha que o conhecimento também tem a ver com entender as diferenças. Entender as diferenças. Entender o tempo, né? Entender os momentos. Né? O Dr. Michael Murdock disse que sabedoria, numa versão assim mais simplificada, ele disse que é a capacidade de você entender o tempo, entender o momento, entender as pessoas, sabe? Você precisa entender as coisas, porque tem hora que você achar que tudo é do teu jeito, você sai atropelando tudo e você acaba criando uma barreira, criando uma distância entre você e as pessoas. Então a sabedoria, ela nos ensina a respeitar as pessoas, respeitar a opinião. Não é porque eu discordo da sua opinião que eu sou contra você. Né? Porque o fato de eu discordar da sua opinião, de como você pensa, é que nos faz ser cidadãos. Porque de outra forma, nós seríamos tudo uma mesma coisa. Não é? Mas quando você tem uma ideia, eu tenho outra, e o outro tem outra ideia, e a gente senta para discutir essas ideias, isso é chamada de mente mastermind, né? Ou a mente mestre. Quando você então reúne várias cabeças para pensar sobre um assunto, dali saem grandes ideias. Isso é conhecimento, tá? Então eu fico por aqui, não vou demorar mais, mas a semana que vem eu continuo com vocês nesse quadro Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Eu quero que Deus possa olhar para você e dizer, eu me orgulho de você. Deus olhou para Jesus e disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Eu quero que Deus olhe para mim e tenha prazer em mim. Porque se Ele não tiver prazer em mim, quem vai ter prazer em mim? Se os homens querem destruir a nossa carne, se os homens querem nos pôr para baixo, se os homens querem nos abafar, querem nos destruir, quem é que pode nos levantar se não for Deus? Então que Jesus possa, né, olhar para nós e dizer, para você e eu, e dizer, estes são os meus filhos amados, amo eles e tenho prazer neles. Que você faça onde você for, seja no trabalho, faça a obra com excelência. Fazer a obra com excelência no trabalho, às vezes não é pregar para todo mundo, mas é desempenhar muito bem o seu papel. Se você limpa, limpa bem limpo. Se você escreve, escreve perfeitamente. Se você conserta, conserta bem. Não importa o que você faz. Se você é enfermeira, cuida bem. Se você é médico, medique com carinho. Cuida, faça o seu melhor. E as pessoas vão olhar e vão dizer, verdadeiramente, este foi um anjo que Deus enviou para estar ao meu lado. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Eu tenho um chamado.